11º ELOG. 11º ELOG, o encontro de logística do CRA-RJ. CRA-RJ. Olá, seja bem-vindo ao 11º ELOG, o encontro de logística aqui do CRA-RJ, como sempre preparado, programado pela Comissão Especial de Logística do Conselho. Hoje a gente vai falar sobre logística humanitária. Mas você sabe por que a gente escolheu hoje, esse dia 6 de junho, para estrear esse programa, para estrear esse ELOG? Porque é comemorado o Dia Nacional e Internacional da Logística. O coordenador da comissão, Júlio Loureiro, vai explicar para a gente. Depois o Hélio Meirim, administrador Hélio Meirim, o administrador Carlos Henrique Aquino vai falar um pouquinho também sobre a logística humanitária, que eu tenho certeza que você que está vivendo neste mundo, neste Brasil de 2024, vai querer saber como que isso está acontecendo. Então, Júlio, Hélio, Carlos, sejam muito bem-vindos. E por que a gente está aqui hoje, 6 de junho? Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui no 11º ELOG, agradecer a presença aqui dos colegas e a você que está assistindo esse conteúdo, exatamente em homenagem ao Dia Nacional e Internacional da Logística. Bom, esse dia foi escolhido por conta de um evento ocorrido no dia 6 de junho de 1944, que foi o desembarque da Normandia. Então, naquela ocasião, houve um esforço muito grande dos aliados na movimentação de recursos navais, aéreos e também terrestres, que ficou até então configurado com o maior esforço logístico até então registrado. Então, foram desembarcados meios que foram essenciais para garantir aquela cabeça de ponte que permitiu o avanço das tropas aliadas na reconquista da Europa. Já havia um movimento pelo sul da Europa, pela Itália, onde inclusive o Brasil participou, que foi a FEB, a Federação... Força Expedicionária Brasileira. Muito obrigado. Força Expedicionária Brasileira. E naquela ocasião já tinha uma primeira, um primeiro movimento muito importante no sentido de libertação da Europa. Havia um outro que vinha pelo leste, impulsionado pela Rússia, e passou a existir mais um, a partir de então, pelo norte da Europa. E a partir de todo esse movimento foi possível vencer as tropas do eixo em território europeu e a partir dali libertar daquela condição ali existente. E por conta disso, inicialmente existia o Dia Internacional da Logística e depois passamos a ter o Dia também Nacional da Logística em homenagem justamente a esse esforço. Bom, então 80 anos depois do desembarque da Normandia, a gente está falando sobre logística humanitária, o mundo passa por um momento complexo em que a logística humanitária está sendo muito importante, mas eu queria que vocês explicassem o que é a logística comunitária. Falei que eu ia falar comunitária. A logística humanitária, como é que é, o que está acontecendo no mundo, como isso tem transformado a logística. Bom, quando você tem a logística humanitária, você tem os mesmos fundamentos da logística que foram inicialmente utilizados para fins militares. Houve uma apropriação natural pelo meio civil, as empresas passaram a utilizar a logística, ela passou a ser estudada e impulsionada, e você, em alguma medida, utiliza os mesmos fundamentos para justamente dar apoio àquelas comunidades que passam por algum momento delicado. Então, recentemente vimos isso lá no Oriente Médio, por conta do apoio emprestado aos palestinos residentes na faixa de Gaza e agora, mais recentemente, aos nossos irmãos aqui do sul do Brasil. Então, você tem todo um movimento, toda uma infraestrutura que acaba sendo criada para dar suporte a essas pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade. Eu só queria também destacar que quando a gente fala de logística humanitária, primordialmente as pessoas estão no centro. Então a gente usa, como o Júlio colocou, todos os conceitos logísticos de otimização de fluxos de pessoas, informações e materiais em prol das pessoas. Então a gente está observando aí o esforço que todos nós estamos fazendo em função dos nossos irmãos lá do sul. Então você vê doações partindo e chegando de todos os lugares do país. Então
precisa ter uma orquestração disso, porque senão a gente pode estar mandando remédio para um lugar que precisa de roupa para um lugar que precisa de água para um lugar que precisa de outra coisa. Então é muito importante a gente aliar a nossa boa vontade, a nossa ação voluntária também com uma estratégia de planejamento, com uma estratégia de distribuição, com uma estratégia de armazenagem desses itens para que realmente a gente consiga entregar as coisas certas às pessoas que mais necessitam nesse momento. E, bom, antes de começar aqui o nosso programa, o Carlos estava falando que não é de hoje que vem isso na África, isso já acontece muito, não é, Carlos? Porque bom dia, né? Agora sim. Primeiro é logo que o Carlos está participando, né? Olha a responsabilidade e o que eu vou falar depois dessas duas feras, né? Isso já é uma grande... indubitavelmente a gente percebe que não é fácil, porque se nós pegarmos os países, principalmente da África, e o que aconteceu mais recentemente com os nossos irmãos do Sul, a questão do inbound é uma missão muito difícil de você poder fazer, porque, se eu não me engano, e aí os colegas se poderem me ajudar nessa questão, aqui na região, justamente Porto Alegre foi mais atingido, claro, mas se a gente pegar todas as cidades que foram atingidas, foram, aproximadamente mais 8, 10, talvez um pouquinho mais. E aí como é que funciona essa distribuição para a galera mais flagelada, para todo mundo, né? Para as pessoas mais flageladas, a subsistência, como é que funciona essa questão também do outbound também, como é que funciona. E quando você mencionou da África, a gente nota que lá também precisa dessa questão da logística humanitária, só que a gente vê funcionando de forma bem difícil, né? Principalmente pelo continente africano. É uma situação, mais um contexto histórico, mas a gente também vê uma grande dificuldade nessa questão relacionada da África. E quando a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê que é um cenário quase de guerra, né? Falei de África, lá praticamente guerra civil em muitos países, e a gente vê um cenário mesmo de guerra civil. Como que a gente faz essa questão de estocar, distribuir? A gente estava falando aqui com o Júlio também que, muito além dessa questão logística humanitária, tem pessoas que acabam golpistas se aproveitando dessa questão, porque eu consegui abastecer, distribuir para quem precisava, e o que sobrar, eu faço o quê? Então, muitas pessoas pensam de uma forma... eu vou aproveitar com o que sobrou, posso ganhar algo em cima. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim, né? É um grande desafio, sem dúvida alguma. Verdade. E a questão da tecnologia, né? O Meirinho, ele falou sobre juntar todos os esforços. A tecnologia hoje é uma grande aliada da logística, mesmo nessa questão humanitária em que você acaba não tendo todos os recursos disponíveis ali tão imediatamente, não é? Sim, nós de novo podemos citar o exemplo do Rio Grande do Sul. Se eu não estou equivocado, foi possível o desenvolvimento de um aplicativo em 4 dias, mapeando todos os abrigos, né, em que estavam recebendo pessoas e para onde deveriam ser feitas as doações, né? Então a tecnologia tem um papel muito grande, né, tanto na questão de dar visibilidade ao que está acontecendo, né, quanto no sentido de disseminar a informação de uma forma correta, como também orientar aonde e para onde deve ser colocados os recursos, né? A gente não pode esquecer, e acho que esse é um fator que traz um diferencial muito grande para a logística humanitária, que é o papel do voluntariado, né? Quando a gente está falando da logística da organização, a organização tem na sua estrutura profissionais que desempenham aquela atividade, né? Que isso faz parte da sua formação. E quando a gente vai para uma situação como essa que a gente está vivenciando, a gente tem um apoio muito forte e imprescindível de voluntários, que não necessariamente têm fundamentos logísticos, né? Que
poderiam agregar ainda mais. Então, é importante essa orquestração e usar a tecnologia. Então, nós vimos no Rio Grande do Sul pessoas precisando ser socorridas de diversas formas, né? Helicópteros tendo que lançar mantimentos. Então, isso sem uso da tecnologia, com certeza seria infinitamente mais desafiador do que já é. Além disso, você teve, né, em várias situações, utilização de drones, né, e você remotamente conseguia levar e dar esse apoio, levar essa subsistência. Você teve também, logo no início, né, uma mobilização da sociedade civil que fez o apoio, inclusive com jet skis. Né, eu vi um caso muito emblemático de um senhor, né, um morador de uma área não afetada. Ele pegou o carro dele, uma veraneio, colocou uma caixa d'água, enchia d'água lá na casa dele, ia com o carro, uma torneirinha e ia abastecendo as pessoas com água. Então, numa situação dessas, e aí justamente a logística humanitária ela se mostra possível em várias vertentes, ela busca exatamente isso, você suprir aquelas pessoas que estão numa situação mais difícil, mais vulnerável, com aquilo que de repente elas não teriam acesso, né? Então, água, comida, roupas, e isso também tem fases, né? Numa primeira fase, resgatar as pessoas, resgatar os animais, depois fazer o levantamento das pessoas, né? Quem está onde, né? Os animais das pessoas, onde é que estão, para que possam depois, né, eles serem reunidos novamente, né? Os próprios, né, membros de uma família poderem ser reunidos e depois, minimamente, eles terem condições de restabelecer, né, as rotinas que eles tinham antes do evento. Agora, tudo isso daí vai acontecer, obviamente, com a coordenação de esforços, vai acontecer com o planejamento, porque em muitos momentos pode acontecer isso que o Carlos falou, né? Você ter um excesso em determinado local e uma carestia muito grande em outro. Então, à medida que essas informações, né, elas começam a fluir, né, os esforços, as ajudas, elas são direcionadas justamente para onde você mais precisa, você consegue ter esse atendimento. E como a gente estava fazendo, né, comentando no Esquenta, você tem, e o CRA participou disso ativamente, né, dessa campanha de ajuda. Inclusive, as Forças Armadas têm ajudado bastante, não só no deslocamento desses recursos que estão sendo recolhidos nas principais capitais, onde, né, você já tem um esforço de mobilização muito grande, como também no deslocamento, seja por parte terrestre, parte aérea, utilizando o Correio Nacional e os equipamentos disponibilizados para tanto, como também naval. Embarcações que já fazem normalmente esse deslocamento podem sim transportar não só medicamentos, mantimentos, como também água, e como também teve, né, a nossa embarcação que faz o transporte, né, que aquele nosso porta-helicópteros, ele levou não só hospitais de campanha, como também unidades de filtragem de água, porque essa situação que estamos vivenciando é uma situação análoga à guerra. Você teve uma ruptura, quando não completa, pelo menos parcial, de muitos dos sistemas de subsistência, né? Como água tratada, como eletricidade, e aí lentamente isso aí vai sendo refeito, mas tem um tempo para que essas coisas sejam providenciadas. O Meirinho, ele comentou uma parte interessante do voluntariado, né? E que você, muitas vezes, o gestor logístico, ele está ali lidando com pessoas que não tem o conhecimento, né? Não é a mesma coisa de você falar com um cara que ele trabalha num estoque, que ele trabalha num armazém, é completamente diferente. E é aí que vem o diferencial do profissional de logística, né? Especializado nisso, em gerir essa cadeia independente de quem está ali na ponta, não é? E acrescido a isso, você tem um contingente de pessoas muito grande, né? Trabalhando numa condição normalmente adversa, né, por muitas horas, né? Então eu queria aproveitar também psicológico também, sim, né? O psicológico ele é muito afetado nesse. E aí eu queria aproveitar esse espaço também até para dar algumas dicas, né? Às vezes a gente é tocado, né, e quer ajudar, mas tem algumas coisas básicas que a gente pode ajudar em termos logísticos, né, para que isso chegue mais rápido. Então, vamos supor que cada um de nós aqui queira doar algumas coisas, você vai doar par de tênis. Então, o que acontece, pessoal? Tem
ações simples que podem ser feitas e que ajudam todo o processo logístico, como, por exemplo, você amarrar um tênis no outro. Porque você imagina uma porção de gente doando e um tênis vermelho vai para um lugar e o outro... Então, amarre o seu pé de tênis. Procure mandar suas roupas, né? Tipo assim, você vai fazer uma doação de roupas que você tem que ainda estão boas para ser usadas. Esse é um ponto, né? E você separar. Então, toalhas de banho de rosto, você coloca num saquinho separado. Isso roupas é para homens. Né, roupas para homens, porque imagina, pessoal, chegando uma quantidade enorme de coisas e você ainda tem um processo de triagem. Então, tudo que você fizer de forma individual na sua doação, de segregação, de separação, de identificação, isso vai ser extremamente benéfico quando isso se juntar a todas as outras, né? Então, acondicionar bem as coisas. Então, não adianta você, por exemplo, mandar um pacote de fralda que estava aberto e você não lacrar, porque no meio do caminho isso vai acabar se perdendo, né? Não adianta você mandar um remédio e que também não esteja identificado. Você tem uma cartela do remédio que você entendeu que poderia ser doado, verificou junto com alguém que tem competência para saber se aquilo pode ser mandado. Então, identifica aquilo, porque às vezes a gente, no afã de querer ajudar, a gente bota tudo dentro de um saco na mala do carro e entrega no lugar, e isso vai gerar um retrabalho para alguém lá na ponta. E é como você falou, são voluntários, as pessoas estão numa condição já não muito favoráveis, né, e precisam, né? E às vezes a gente também precisa ver que tem itens que fazem diferença ser doado. Por exemplo, a gente tem animais. Então, ração é um item importante. A gente pensa nas pessoas, tem os animais, aí você fala da água, mas você tem o absorvente feminino, que também é importante para o dia a dia. A gente tem que entender que as pessoas precisam tentar retomar a sua vida com coisas que você vai fazer chegar até elas. Verdade. E o Carlos, né, quando ele estava falando do todo, né, aí aconteceu o determinado sinistro, né? Vamos chamar assim, e depois tem toda uma logística reversa, né? Porque foi destinado XYZ para lá. E agora o XYZ tem que voltar para o ABC. Então, o trabalho do gestor logístico continua, né? A gente falou, nós falamos aqui em off justamente dessa questão de que, bom, agora está aqui, já utilizei, o estoque está aqui, o que eu faço? Como eu mencionei, da questão das pessoas que pensam de outra forma, agora eu tenho que... não me preocupei com a questão relacionada a atributos, né? Então, o que eu vou fazer? Não, isso aqui tem que voltar. Então, o que é interessante? Eu tenho que pensar toda nessa questão de retorno, porque quando a gente fala logística reversa, a gente pensa muito na questão da reciclagem, mas não direciona somente a questão da reciclagem. Eu tenho que ver, bom, qual foi a minha ponte, como que chegou aqui, como é que regressa, como é que retorna, de imediato, bom, será que eu posso atender outros povoados da mesma cidade? Eu posso atender outras cidades do meu entorno? Será que tiveram cidades que foram menos atingidas, mais atingidas? Eu tenho que, de alguma forma, pulverizar isso para lá e para cá. Eu tenho que pensar dessa forma, porque é o primeiro momento que eu vou pensar, bom, recebi todas essas doações, tem que voltar lá para a ponta? Não necessariamente, pelo menos penso eu. Tem que pensar nessa questão de, bom, vamos auxiliar e vamos ajudar. Vou realocar de várias formas. E a história do povo do Rio Grande do Sul é uma história belíssima. A gente fala da Guerra dos Farrapos, principalmente, teve e a mobilização das pessoas, do cidadão, de um auxiliar o outro, assim, um brilho nos olhos que você, não desmerecendo, obviamente, os outros estados, mas de toda a história de ocupações, de ajuda, de auxílio, sem dúvida alguma, é algo que a gente vê nítido, e já tem quase, se eu não me engano, me corrijo, acho que já tem mais ou menos uns 20 dias já, né? 22 começou dias. No início de maio. Né? Então, início de maio. Então tem quase 20 dias. Então, penso eu, para fazer essa logística reversa, a gente não pode pensar só na questão da reciclagem. Vamos realocar justamente para cidades que estão precisando, para bairros. Tem algumas cidades que algumas cidades atingidas, alguns bairros sumiram, ou as prefeituras locais pensam em realocar os centros das cidades em outros locais. E aí, como é que a gente vai suprir todas essas pessoas para realocação, né?
Então, a gente também tem que pensar nessa logística reversa nesse sentido também. E só aproveitando também, né, acho que o grande objetivo é tentar restabelecer com a maior brevidade possível um ritmo normal, né? O que é muito difícil pelo fator psicológico, pela perda, né? Mas quando a gente olha pelo lado de o que a logística pode fazer, tem uma coisa também importante, que é a questão da infraestrutura, né? Então, por exemplo, essa semana a gente já teve a oportunidade, o aeroporto principal de Porto Alegre é o Salgado Filho, ele está inoperante. E aí, né, alguém, né, muito competente fez um estudo e viu, olha, a gente pode utilizar, né, a base aérea de Canoas, que é um aeroporto militar, mas que a partir dessa semana já está recebendo voos comerciais, né? Então é tentar, né, através dos meios, dos recursos que a gente tem, otimizar esses recursos. Então, é uma base aérea militar, mas nesse momento ela vai servir para atender outras coisas, né? Assim como, por exemplo, estão fazendo corredores, né, para que sejam escoadas pessoas e alimentos. Então, as prefeituras elas estão aterrando alguns lugares, né, fazendo pistas mais elevadas para que possam restabelecer a questão do ir e vir, né, porque senão isso tudo fica um pouco mais difícil, né. E vale destacar também que no Brasil a gente tem muitos profissionais especializados em logística humanitária. Se eu não estiver equivocado, a Alemanha, eu acho que é o país que tem o maior centro de estudos de logística humanitária, mas nós temos vários brasileiros muito bons nisso, né, que estão dando um suporte muito bacana em olhar essa questão da infraestrutura, de olhar como é que é a doação, aonde que tem que estar o centro de estoque de determinado tipo de item, o que tem que fazer. Então, acho que isso também é relevante. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso papo desse 11º ELOG, é óbvio que não há como a gente saber, né, quando a logística humanitária vai ser necessária, né? Não tem como, exatamente. Mas existe como o gestor se preparar para um cenário complexo, um cenário complicado como esse? Como o Júlio bem lembrou, quando a gente foi levar as doações, que a gente recebeu muita coisa aqui na casa do administrador, eu tive a oportunidade de conversar com o comandante da base aérea do Galeão, o coronel Fábio, em que ele falou, não, a FAB está sempre preparada para esse tipo de evento, para servir a população. O gestor logístico, ele pode se preparar para uma eventualidade, para um cenário catastrófico, que a gente pode dizer que o cenário do Rio Grande do Sul hoje é catastrófico? A gente percebe que hoje você tem, no nível estadual, você já tem a Defesa Civil, que trabalha com cenários, e obviamente ela contempla essa, né, possibilidade de ocorrência. Você hoje tem a informação descentralizada que também ajuda. Então você consegue, com os eventos passados, né, aprender, né, tirar importantes e valiosas lições que permitem justamente esses profissionais terem essa, né, prerrogativa. E as Forças Armadas já trabalham com isso de uma forma, vamos dizer assim, orgânica. Porque dentro da filosofia militar, você tem toda a questão do combate, mas você tem também a necessidade de manter a subsistência das populações afetadas por um embate, né, por uma guerra. Seja, né, as pessoas que fazem parte da sua, né, do seu lado, como também daquele lado que eventualmente seja um lado adversário. Porque em algum momento aquela força armada ela pode precisar conquistar territórios. E aí, como é que faz com aquela população que está lá? Aquela população precisará ser atendida também de alguma forma. Então, essas estruturas governamentais, de alguma forma, já lidam diretamente com isso. E as empresas acabam precisando lidar de forma, vamos dizer assim, compulsória. Porque você tem operações que ocorrem em vários estados, né, e aquele estado que está um pouco mais afetado, com certeza, aquela estrutura vai receber apoio de outras unidades para viabilizar a manutenção dos negócios, né, a manutenção da estrutura e, eventualmente, até salvar aquilo que possa ser salvo. Teve uma inundação, mas dentro do armazém não necessariamente tudo foi afetado, né? Você tem coisas ali que foram afetadas pela água, mas tem vários itens que podem ser salvos, serem reaproveitados. E tem também um movimento de vários empresários que se unem, que se organizam também para ajudar, né? Então, nesse momento, os profissionais que já são do ramo e que já têm isso como vocação, já fazem isso naturalmente.
e outros acabam fazendo de forma compulsória, seja pela solidariedade, né, são os voluntários, seja também por aquelas pessoas que percebem ali uma oportunidade de auxiliar, né, seja a sua própria empresa, né, naquela unidade de negócios, naquela filial, como também na população assistida. E quando a gente pensa no ESG, que é algo que hoje é tão comum nas organizações, isso tem tudo a ver com o social. Então, quando você pensa em fazer essa ação, acaba sendo meio que uma obrigação das empresas, né? Dentro do possível, ajudar aquelas comunidades, ajudar ali o entorno, porque, na verdade, são os empregados, né, da empresa. Então, tem ali pessoas que serão atendidas, assistidas diretamente e também de forma indireta, né? Não necessariamente todos ali são, né, tem um membro da família assistido, mas são pessoas que são conhecidas, né, que têm algum tipo de relacionamento. E as empresas são muito benquistas por isso, né? As pessoas veem a representatividade dela naquela comunidade, naquele local, e elas vão abraçar essa empresa como nunca abraçaram, falando, não, enquanto pouquíssimos ou quase ninguém dava uma assistência para a gente, a empresa XYZ fazia exatamente isso, nos ajudavam, e vai levantar e colocar eles literalmente no colo. Né? Essas empresas ajudam. E acho também, aí tentando dar uma contribuição, eu acho que, como o Júlio falou, eu acho que as entidades militares, elas têm isso já no seu negócio, né? Mas para as pessoas civis, tem diversos cursos especializados em logística humanitária. Eu acho que, além dessa boa vontade, do altruísmo, né, disso tudo que é muito bom, tem junto com isso técnica, tem estudo, tem formação. Então, tem alguns cursos de logística humanitária, como eu citei, nós temos excelentes profissionais aqui que estudam isso dentro e fora do Brasil, então acho que esse é um caminho de se capacitar. A Defesa Civil aqui do Rio oferece cursos voltados para algumas ações dessa, né? Então acho que cabe a nós da área de logística também entender que isso é uma área em que a gente pode dar atuação, seja ela uma atuação profissional, como fim, né? Não, eu vou fazer isso, ou seja, como no momento desse, você procurar apoiar, ser um elemento facilitador, de repente, na sua comunidade, no seu conselho, em algum outro lugar, né? Dando essas dicas de como pode separar, como pode juntar. E tem várias ONGs hoje, nesse momento, fazendo atuação pesada lá no Rio Grande do Sul. Né? São ONGs que já têm essa, vamos dizer assim, a capilaridade, a atuação nacional. Quando tem um evento dessa magnitude, eles se fazem presente. Então, hoje já tem, né, várias ONGs aí, pode esse profissional fazendo a capacitação até se juntar, ou quem sabe até criar uma ONG, justamente buscando, né, futuramente, né, oportunidades aí para poder ajudar naquilo que for possível e necessário. E acho até que vale uma dica para os nossos administradores que estão pensando em entrar na logística. Talvez essa seja uma excelente oportunidade de se engajar num programa voluntariado e usar os seus conceitos de gestão e aprender na prática e ver. E aí, depois de passado isso tudo, com certeza você vai ser um profissional que vai ter desenvolvido algumas habilidades diferenciadas em relação a isso. Então, acho que, diante disso tudo, ainda pode ser uma oportunidade de você buscar essa qualificação na prática. Sem dúvida nenhuma, né? Até porque terá a oportunidade de colocar em prática, como o Mirim falou, os conhecimentos em prol do próximo, né? Verdade. Gente, eu gostei muito desse papo, assim, por mais que a gente saiba da complexidade do que está acontecendo aqui na nossa região sul, mas eu acho que é um papo importante e que pode gerar frutos com essas dicas que vocês deram para futuramente, quando houver necessidade. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no 11º ELOG. Agradecido desde já pelo convite, colegas. Muito obrigado e que venha o próximo, o quanto antes. Com certeza. E agradecer a vocês que estão aí nos assistindo, né, dando essa oportunidade de divulgação desse conhecimento. Compartilhe esse conteúdo, né, faça com que esse assunto chegue a mais pessoas e, quem sabe, a gente possa ajudar cada vez mais, né, e contribuir, que é o nosso papel, né, divulgar a logística para, né, os nossos, né, telespectadores. Bom, também queria agradecer, né? É uma honra estar aqui mais uma vez aqui no ELOG, podendo compartilhar, e como eu costumo dizer, a logística ela tem
um tripé muito forte, que são pessoas, processos e tecnologia. Isso a gente pode levar esse tripé para o mundo empresarial e também para essa questão da logística humanitária. Então, espero que essas pequenas dicas aí tenham motivado também a cada um que está nos ouvindo e vendo a falar, opa, isso aqui também eu posso contribuir. Perfeito. Beleza, obrigada, gente. Obrigada também a você que nos assistiu até aqui. Eu aguardo você no próximo programa, aguardo você no próximo Elog. Até lá, tchau, tchau.